palco hoje é aqui no Jardim das Tamareiras. Hoje quem nos recebe é o Mestre Mariano. Mariano, muito obrigado por receber a gente aqui hoje. Grande amigo, conhecido aí de longa data. Eu que agradeço. Bom demais. O Mariano, eu conheci ele, eu era muito criança ainda. Eu acho que a primeira vez que eu vi você foi quando você estava na banda do Pet. Você lembra quando você trabalhou no Pet? Lembro, sim. Isso. Eu conheci você naquela época, que foi quando meu pai trabalhava na prefeitura, né? Eu sempre andava com ele. E aí um dia ele me levou lá. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive acesso a uma banda, assim, sabe? De ver as pessoas ensaiarem e tudo mais numa orquestra, né? Foi a primeira experiência. Eu achei bom demais. Mas eu era muito novinho na época, né? E como é que foi o senhor, assim? É que a gente quer ouvir a ideia desse podcast aqui, a gente ouvir a história do senhor. Aí eu queria saber como é que você começou na música, e aí a gente vai nessa linha cronológica aí, pode ser? Pode sim. Maravilha, então. Eu acho muito bom ressaltar essa parte. Essa parte eu acho muito bom. É lembrar, né, dos tempos passados. Que a gente, no presente, a gente dá glória a Deus, porque tantas coisas que apareceu na vida da gente. E eu, para começar, minha mãe faleceu, eu tinha 6 meses de idade, eu não a conheci. E os mais velhos, irmãos, contaram que eu vivi por milagre, porque meu pai era ausente e eu fui parar lá na casa da Sinhazinha, mãe do senhor Luiz Augusto, né? Pessoa da família tradicional da cidade, povo curado, misturado com Fleury, muito ricos, né? Família muito bonita, e eu cresci, estava crescendo ali. Mas na rua, era assim, eu falei, quem que é esse menino? Não, filho de Marianinha, já explicava tudo. Aí já explicava tudo, é um menino assim, 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 assado. Marinês é seu pai biológico. Não, O pai isso, que te criou. Isso. Ele era ausente, né? E na escola, se eu brigasse ali, chegava em casa, apanhava. Se eu batia, apanhava. O negócio era chicote. A educação era chicote. Aquela época era muito difícil, né? Era muito difícil. Então, eles pensavam que consertava a gente era o chicote. Não tinha aquelas conselho, nada, não. Vem cá, menino, pega o chicote. Parece até engraçado. Para chegar aonde o ponto que eu quero, né, dizer, eu passo a contar essas coisas assim, porque eu apanhava demais. E eu era coroinha, ajudava o padre a celebrar a missa lá, então eu respondia tudo em latim. O padre celebrava a missa de costas para a igreja, era tudo em latim. Aí ele falava, ora pro nobis. Eu respondia, et cum espírito tuo. A Salve Rainha era tudo em latim. Em latim. Inclusive, eu estava fazendo curso de letras na Unopar, não tive dificuldade em latim. O professor, quando na sala de aula, é tão difícil que eu saía para os alunos colar, que parece que nem eu não entendia o latim. E a gente ia colar, ficava pior ainda para a gente. E aí você só tirava 10. Sei lá o que tirava, sei que eu passava lá. Eu tirei, quer ver? Pela redação que eu fiz, eu tirei 2º lugar no Unopar. Bom, hein? 2º lugar. Parabéns. Mas também foi falar sobre o nosso planeta, né? Aí comecei nós reclamar alguma coisa, que nós sentimos, a terra, o jeito que ela sabe reclamar é através das enchentes, através das chuvas pesadas e tal. Comecei por aí, né? Coisas que o senhor viu na sua vida, né? Experiência, né? De observação. Então, eu fui crescendo ali em Perinópolis dessa maneira, né? Então, ninguém conhecia bullying. E era bullying 24 horas por dia. Só servia para apanhar, tomar cascudo. Porque preto igual eu, pobre e feio, só servia para apanhar e tomar cascudo.
Era desse jeito. Você vê como que era a minha vida ali. Aham. Mas eu não conheço tristeza. Na época eu não conhecia tristeza. Parece que era peralta demais, né? Aquele neguinho assim, que, moleque de recado, que hoje fala outras palavreadas. A primeira, vai lá pra mim. Eu ia correndo. Vai lá, toma um dinheirinho que eu ia correndo. Eles gostavam de mim por conta disso aí, que era esperto demais, né? Uhum. Aí eu não sei como que uma flauta, aquelas tipo cobra coral, de lata, foi parar na minha mão. E eu lá na casa de Dona Cezinha tinha um pilão lá, um pilão muito grande na cozinha, que a casa era casarão. Eu estava sentado lá, tocando lá na minha flautinha. Lá, 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 sozinho lá, né? Tocando. Aí o Pompeu de Pina, que estava namorando com a filha do Joaquim Curado, a Maria Luísa, né? Eu estava namorando. Falei, quem que é que tu é? Eu falava depressa demais. Advogadão dos brabos. Quem tá tocando aí? Eu, Joãozinho, lá na cozinha. Chegou lá e tal. Quando eles apareceram, que eles muito bonita, Maria Luísa era linda. E o Pompeu, um doutorzão. E quando que eu vi, parei de tocar na hora. Fiquei. Não, continua tocando. Não quero não. Ah, amanhã você vai aprender música. Amanhã você vai. E eu fui lá no Vasco da Gama, maestro brabo demais da conta. E naquela época não tinha didática igual nós temos hoje. Era aprender Na palmatória. na raça mesmo. E ele colocou a partitura lá do primeiro dia, lá explicou para mim, essa aqui é dó, essa aqui é ré, mi, fá, sol. Ah, então lá, seu primeiro si. acesso já foi na literatura ali. É. E eu fui estudar. Quando foi na próxima semana, ele me deu um trombone velho. Eu soprava nele e dava aquele gosto de zinabo na boca da gente. Tão velho que era. Aí eu ia para o quintal da loja, no casarão, tinha o quintal da casa e para cá, quintal da loja. Bananeira lá era mato mesmo, assim. Uhum. E eu ia para o meio da bananeira e ia tocar. Tudo de ouvido. Quando eu chegava na aula lá, você está tocando música de ouvido, aí tá, bateu na minha cabeça. Ah, tinha que tocar o da partitura. Tinha que aprender, eu não queria que tocasse música de ouvido, não, sabe? Aham. E eu sentava assim, lá e o Vasco da Gama sentava aqui. Aí chegou um ponto que eu já estava lendo partitura já. E colocou a partitura assim, e foi regendo assim. Quando chegava no Fá, era Fá sustenido, tocava Fá natural. Ele falou, ó, é Fá sustenido. Aí voltava nisso de novo. Fá natural. É Fá sustenido. E danava comigo. Da terceira vez, ele sentou, bateu na minha cabeça. É Fá sustenido. Eu peguei, eu tava com um litro de querosene, assim, que era para pôr na lamparina, né? Aham. Peguei o litro de querosene, saí chorando. Não voltei lá mais. Aí, um dia lá na ponte, o Pompeu apareceu lá. Ah, mas você não está aprendendo música mais, não? Eu falei, o maestro bateu em mim. Não, não acredito, não. Não acredito nisso, não. Eu falei, não vou lá mais, não. Não, vai lá, vai lá. E com insistência dele, e o Pompeu de Pina, ele colocava na cabeça que a gente era artista, que a gente era isso, que aquilo. Ele tinha o dom, assim, de levantar mesmo, né? Pô, a gente é animado mesmo. Você vai ser um grande músico. Que eu sei isso, não sei o que e tal. Eu peguei e fui. E comecei a aprender com o Vasco da Gama. E ele começou a ficar maleável comigo. Uhum. E começou a me tratar de outra maneira e tal, com mais educação. Eu fui aprendendo. Quando a banda de música lá, é a banda Fênix, né? Toca na festa divina, viaja, eles têm os recursos deles. Aqueles músicos, eles, para segurar ele, trabalham na prefeitura e tal, tem essas mordomias.
E eu comecei a carregar a banda nas costas. E você já tinha quantos anos? Já tinha uns 12 anos, Aham. uns 12 por aí. Viajava, era comer do bom e do melhor. Às vezes eu não tinha roupa para viajar. Não, vamos para Pompeu de Pina, vamos lá na loja, lá, vamos trajar, palitozinho, de sapato e tal. Quando eu vi que estava bom, não, vai lá para casa. Tratar de galinha, de porco, para me segurar. Hoje eu penso que foi para me segurar na banda, né? Aí Uhum. eu tive o café da manhã, tinha o almoço, a janta, tudo, Ah, né? então ele te ajudou muito. E me ajudou muito. Para mim foi um anjo lá, Deus colocou na minha vida lá. E ali eu comecei a andar com Pompeu de Pina, através da música. Andar com Pompeu de Pina, que era delegado lá e valente, lá de cidade de Pirenópolis. O Pompeu de Pina, pessoal de Fleury. Comecei a ficar respeitado lá, Uhum. através da musicalidade. Você vê. Teve uma época lá, eu estudava lá no colégio, grupo escolar lá de Pirenópolis, ainda fazia música ainda. Aí ia fazer teatro, que eles me chamou para fazer teatro, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer teatro. As pastorinhas, aqueles negócios. Gente, foi uma infância linda lá em Pirenópolis. Mas eu sempre dou graças a Deus porque a música foi uma mãe para mim. Até hoje, foi uma mãe para mim. Quer dizer, as janelas se abriram, portas, portões, foi abrindo. Foi Graças à abrindo. música. Graças à música. Graças àquela flautinha que você achou lá no início. Sempre que no meu serviço, eu saliento muito isso aí para os alunos, porque eles não acreditam. O aluno ele pode ser assim, peralta, pode ser bagunceiro, pode ser tudo no colégio. Mas ele começou a aprender música, a música vai abrindo a mente, porque a música é matemática, né? Matemática é infinita e ajuda nas eleições. Matemática, eles ficam bons em matemática. E qualquer coisa, eu sou da banda. Eu sou isso que eu sou, que é o professor Mariano. O professor Mariano, eu só estou só subindo a minha. O Carlos André, você vê o tanto que a música é importante. Né? O Carlos André, eu conto essa história. Ele está sendo quase expulso do colégio. Ninguém suportava ele lá. Ele quebrava o vidro lá, apoiava as meninas lá no banheiro. Não respeitava professor. Respeitava ninguém, Carlos André. E ele ficava sempre nas minhas costas. Uma vaga para mim, porque eu tinha autoridade lá, Uhum. lá Isso do foi em que colégio. escola? Lá no Ah, Castelo já era Branco. aqui em Trindade. Já era aqui em Trindade, já. E como que você chegou aqui em Trindade? Você já era adulto? Não, o negócio é que eu saí lá de Pirenópolis, saí de Pirenópolis, porque eles não queriam deixar eu sair. E o serviço para mim lá, depois eu fui ficando rapaz e tal, Uhum. a vida foi mudando. Aí eu já estava trabalhando eles falavam que serviço cavuqueiro. Eu estava na prefeitura, na picareta, esses trem. Aí comecei a trabalhar nisso aí. Aí sempre aqueles músicos falavam para mim assim, olha, sai daqui, porque senão você vai morrer desse jeito aqui. Você vai para uma cidade grande e tal, e tal, tal. Aí o que acontece? Um dia aqueles paralelepípedos que eu aprendi a sentar aqueles têm Uhum. lá na cidade, lá, era por metro que eu ganhava. E um dia meu cunhado passou lá, com um caminhão 3x4, morava lá em São Paulo. Eu pensava que São Paulo era outro mundo, aquele desejo, aquela época do Roberto Carlos, que Aham. cantava aquelas músicas românticas e tal, né? Falava muito em São Paulo e tal, Cachoeira de Itapemirim, aqueles trem. Ele passou, ele é paraibano, tu quer ir para São Paulo comigo? Eu falei, quero.
Na hora mesmo, eu subi em cima do caminhão, aquelas picolas, aquelas ferramentas lá. Eu pensei que eu ia precisar dela em São Paulo. Joguei, pus tudo dentro da mala e fui parar em São Paulo. Porque era a sua profissão, era o que você sabia fazer ali naquele momento, né? Aí fui para São Paulo. Aí fiquei uns tempos em São Paulo, né? Aí vim para minha mãe, minha irmã colocou um bar e restaurante que precisou de ajudar ela, que era mãe solteira na época. Eu vim parar aqui Ah, você em veio para Goiânia. Trindade. Ah, para Goiânia. Fui para Goiânia, né? E depois eu fui para a Polícia Militar e fiquei 12 anos na Polícia Militar. Mas sempre sonhando sair de lá. Mas lá na Polícia Militar você fazia parte da banda. Da banda também. Aham. E depois que eu pedi para sair, saí a pedido, estava no bom comportamento lá. E vim aqui para Trindade. Você vê como que Deus me direcionou para cá, para Trindade. Cheguei aqui em Trindade, eu já bebia demais da conta, juntei com aqueles colegas que bebiam mais do que eu. Ixi, aí deu ruim. Aí logo eu conheci a minha esposa. Aí o negócio começou a mudar. Uhum. Aí o negócio começou a mudar, porque teve aquele tchan, aquela química, aquele tchan. Aí comecei a enxergar melhor, né? Aí depois eu pegava o trombone, ia tocar no meio da rua, não tinha vergonha não, tocando. Aí o Ita, você conheceu o Ita, né? Não, não lembro. O Ita, ele é um dos fundadores do Embalo 7. Fui passando de carro lá, parou o carro e pôs a mão assim na cabeça. Assim, eu vi aquele carro me olhando, aquele rapaz me olhando, aquele carro parado lá. Foi lá no Embalo 7, só tem um menino ali tocando música carnaval, você precisa de ver. Ah, busca ele lá pra mim. Fui parar lá no Embalo 7. E você tinha quantos anos? Isso foi em 86. Na época eu tinha uns 33 anos, sabe? Aham. Já estava casado? Não, eu conheci ela com 33 anos. Aí eu comecei a tocar no Embalo 7, eles falaram assim, olha, aqui nós não fica tocando. Me deu uns conselhos lá, tá? Me deu uns conselhos, comecei a participar de alguns eventos. Carnaval só fazia com eles e tal, né? Que a vida começou a mudar através da música. Primeiro Deus na minha vida, depois através da música. Mas aí como que o senhor começou a lecionar? Porque o senhor aposentou como professor, ou não? Não, o negócio, porque antigamente era o seguinte, você para entrar num colégio é a coisa mais difícil que tinha. Agora hoje eu não sei como é, mas antigamente fazia uma triagem na vida da pessoa, né? Eu cheguei aqui em Trindade, tinha o Ita que era professor do Colégio Divino Pai Eterno. E eu pelejei mesmo assim para uma vaga, mas não conseguia. Porque não tinha nome, não tinha nada, né? Aqui assim, ele é parente diretor, assim, é a família dos Gratão, não sei o que e tal, é o vereador, não sei o quê. Aí arrumava. Mas eu não tinha nada, conhecimento, nada. Mas um dia chegou uns instrumentos, primeira linha, lá no Colégio Castelo Branco. E o Biola foi lá, depois eu fiquei sabendo da história do Biola lá. Mas aqui em Trindade não achava ninguém para ensinar, porque tinha até tuba, trombone de vara, tudo. Tudo parado lá. Tudo parado. Subindo primeira linha, chegou 2 tubas, 7 trombones de vara com motor. Chegou trompete, frugelhões, tudo não tem esse tipo de instrumento lá. Mas ninguém não entendia desses, né? Aí eu encontrei com um professor de educação física, o Leandro, parece. E ele falou assim, vai lá no Castelo Branco. Chegou tá precisando de professor lá. Aí cheguei lá no colégio, conversei com a dona Magda. Ela é diretora, né? Na época, essa gestão lá, ela era diretora. E eu conversando com ela, eu falei assim, olha, aí ele fez umas perguntas para mim, uma pergunta-chave mesmo, eu respondi, né? Eu falei assim, olha, tal dia você vem aqui e com essas documentações, se você tiver esses documentos todinho,
o serviço é seu. Aí você correu atrás. Não, até reservista precisava. Ixi. Até reservista. Eles pediram tudo mesmo. Eu, na época, voltando atrás, quando eu fazia o 2º grau lá no Carlos Chagas, eu passei até fome para tirar esse. Porque eu era cobrador, eu ia fazer cobrança, aqueles colegas meus, ricão lá, assim, né? Que é colégio particular, né? Eles deitados na grama lá, escutando fonte lá e tal. E eu, meu Deus do céu, será que compensa eu estudar? O que eu estou passando? Será que compensa? Fui até o fim. Fez o 2º grau lá, tirei o diploma, tudo. Aí quando eu cheguei no colégio, que eu mostrei que você valeu a pena. Se eu não tivesse o 2º grau na Não ia época, conseguir a vaga. não conseguia. Aí fui pro colégio. Aí, no início, eu notava que eu estava sendo vigiado. Porque para entrar no colégio naquela época não era brincadeira. Só diretora, professora, só mulher. Na época lá, que de homem que tinha só, professor tinha só eu e o Rui. Só 2. Depois que foi entrando o Zé Bezerra, que é formado em letras, entrou também, tudo, né? E consegui até do colégio. Aí comecei a divulgar o meu trabalho ali. E aí foi aí que começou essa carreira como professor. Foi de lá para cá, como professor de música. Aí eu tinha que fazer curso de regência, fiz vários cursos de Ah, você regência. estudou então. Você não fez uma faculdade, mas você fez vários cursos Vários relacionados cursos. a essa área. Curso de regência fiz lá no Ciranda da Arte, vários cursos. Fiz um curso, um professor do Rio de Janeiro veio outro curso de reciclagem de instrumento, reforma de instrumento, tudo fiz esses cursos lá. Tá? Então, foi o que eu consegui divulgar meu trabalho, mas tem assim, ainda não dá conta de passar o que a gente sabe, tudo, para os alunos. Sempre fica faltando alguma coisa. Eu acho interessante também que a música ela tem várias ramificações, igual uma árvore, galho para tudo. Você vê, assim, por exemplo, eu, na minha área, ensinar a música, mas eu via criança manifestando dom de compositor, dom de cantor, vários dons. Eu ficava arrepiado. Tinha um aluno que veio com um reggae, reggae que fala reggae, falando sobre professor, pôs meu nome no meio, falando sem interrupção, assim. E a gente não pode elogiar, fica só admirando. Só admirando. Então, é uma arte que tem umas 10 maravilhas, que tem a música, a dança são as primeiras, né? Música, dança, pintura e tal, né? Mas você vê os dons que manifestam. Na igreja que também é a mesma coisa. Porque ele precisa ter o acesso a essa arte para ele poder aflorar, né, esse talento que tem dentro dele. Porque se ele não tiver a oportunidade, aquele talento vai ficar oculto ali para sempre, né? E tem também a música tem uma arte, assim, ajudar as crianças a sair da ociosidade também. Às vezes ele é ocioso na rua, ele para de ser ocioso, ele tem essa ocupação. Quando ele sai da escola, ele não vai para a rua brincar mais. Ele tá doido para ir embora para casa tocar, fica o dia inteiro lá. E tem assim, uma aptidão musical. Tem gente que não tem aptidão musical, não adianta, porque não aprende. Se não tiver, Tem que nascer com dom, né? Senão não consegue. porque se ele não tiver aptidão, ele não tem ritmo. E o ritmo, ele não aprende em escola, ele tem que nascer com ele. Porque tem gente, para você ver, tem na dança mesmo, se a pessoa não tiver ritmo, ele vai dançar uma valsa com a noiva, ele pisa no dedão da noiva. Ele dança todo truncado. Então, é interessante.
No início lá, no colégio, quando eu fui escolher os alunos, eu fiz um teste de aptidão musical. Então, o que dava conta certinho dos movimentos do compasso, eu colocava para a direita. Senta aqui. Os que ficavam tudo para a esquerda. Sabe? Com muito cuidado, vocês estão dispensados, assim, vocês são bons alunos. Fala bons alunos, já estava explicado, já que não passou, né? Vocês são bons alunos, então vocês permanecem aqui. Não sei o que, falava, não, vocês são bons alunos. Aí fui lá, chamei, aí reclamou para a diretora. Professor, nós somos bons alunos para me voltar. Depois vocês voltam, tá? Porque senão eles vão odiar a gente pela vida inteira, né? Até também porque não dá pra ensinar todo mundo, né? Porque a gente tem um recurso limitado ali. Se for muito aluno, você não dá conta de ensinar o que precisa ser ensinado para eles. Porque ali, né? lá no Exército, na época, o cara chegava lá, tocava, passava no teste. Passava, fazia as provas, tudo, né? Mas primeiro fazia da música primeiro. Se tivesse precisando de 8 músicos lá no Exército, aí se o outro que não passava, ele é um bom rapaz. Já estava reprovado. Ele é um bom rapaz. Bom, aprendi isso aí, né? Ele é ótimo aluno. É um bom aluno. Tá. Aí a diretora veio e falou, você estava reclamando que você dispensou ele. Eu falei, não, pode chamar eles de volta aqui. Aí, por os que passaram, faz o exercício aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eles fizeram juntinho. Agora vocês aqui, por favor. Mais educado ainda com eles, por favor. 1, 2, 3, 4. A coordenação motora não bate. Coordenação, eles não pegam coordenação e nunca aparece. É porque o talento deles é pra fazer outra coisa, né? É outra coisa, mas para música mesmo. E através disso aí, por exemplo, voltando lá do Carlos André, né? Aí o Carlos André, quase que eu chorei, sabe? Porque eu quero tocar o bombardinho. E tinha um bombardinho lá. Assim, Carlos André, você vai desmanchar meu serviço aqui, meu filho. Porque você está quase sendo ser expulso do colégio, você não obedece professores e tal. Aqui a corporação está desenvolvendo tão bem. E você, com esse comportamento seu, eu não posso deixar você. Você vai você vai acompanhar você e vai estragar meu serviço aqui. O seu vai arrumar outra coisa. E todo dia ele estava atrás de mim. Não, arruma um bombardino para mim. Aí um dia ele falou um negócio para mim que eu quase chorei. Ele falou nas minhas costas. O meu sonho é tocar um bombardino. Aí eu peguei, quase que eu chorei, assim, sabe? Aí, vai lá, pega o bombardino, sei o quê. Mas não recomendei nada para ele também, não. Não dei conselho, mais nada, não. E ele pegou os bombardinos, comecei a ensinar para ele. Ele foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo. Deixou de ser aqueles alunos de Peralta, dentro do colégio. Começou até a me ajudar a tomar lições dos alunos. Você vê o que a música faz, né? E ele superou tudo. Aí meu nome começou a crescer ali no colégio através da música. Através da música. E tem vários, o Ronei mesmo. Eu estava precisando de 2 tubos, que ele é sousafone, que chama. Ele é campana grande demais, né? Quer pegar pesão. Os 2 tubos novinhos estavam parados. Eu precisando de 2 tubos. E o Ronei é filho de um músico profissional, conheço o pai dele. Os 2 meninos trabalhando de servente lá no colégio. Eu olhei ele assim, né? Fui lá com meu filho. Você quer aprender música? Aí o Ronei levantou, quase chorando. Falou, meu desejo é sair disso aqui. Meu desejo um dia é ser alguém na vida. Olha minha mão como é que está tudo calejada aqui. Eu quero sair.
esse aqui. Eu falei, então, vou conversar com o seu pai se pode. Aí fui lá e conversei com o pai dele. Eu falei, ó, é de acordo, os meninos estão na banda. Eu falei, o mais que eu quero na vida. Aí eu tava tocando uma valsa lá, né? Primeiro dia pegou o tubo e fez só a marcação. Pum, pum, pum. Os dois. Certinho. Tá aí, pronto. Tá aí, ó. A orquestra, né, a banda de música Castelo Branco, nós enfrentávamos o concurso e ganhava em primeiro lugar. Seu pai lembra. Eu lembro dessa época que tinha os Lembra, era concursos que ele me segundo lugar levava. e o Chub chegou, montou a cal, Aham. porque é o seguinte, ele estava no meu, ele conseguiu pegar meus alunos tudo e levar tudo para ele, quase. Aí eu fui trabalhando noite e dia, arrumando, pelejando, e ele oferecia era sacos novinhos. Para os meninos assim. Parece que era meio assim. Segunda-feira eu quero essa partitura, eu quero que vocês toquem. Isso era desse jeito. Você virava mesmo assim no outro dia e fazia apresentação mesmo. Uhum. E tu competindo comigo, tá quase me derrubando já, sabe? E a gente não quer perder ponto. Não. Não quer dizer que um. E vai daqui, vai de colar. Ele prometeu salário para os meninos. Ixi, aí ficou difícil a concorrência. E nessa época o Zé Moreira era meu chefe. E sempre foi. Eu considero meu chefe até hoje. É a mesma coisa, um professor da gente, ele nunca esquece. É. Ele é meu chefe até o meu fim de vida, Zé Moreira é meu chefe. É desse jeito. Aí, na época, o Zé Moreira ele já presenciou isso aí. E o bicho inventou um concurso lá, e bem montado. Vagas e tal, né? Planilha tudo arrumadinha lá e tal. E os meninos tudo alegre que receberam. E foi passar um mês, cadê dinheiro? Passou um, passou outro. E eles começaram a ficar meio assim, rebelde com o Schubert. Não foi obedecendo mais. É a mesma coisa que o coqueiro tá cheio de periquita, assim. Quando ia falando, eles respondiam, cada um respondia. Aí começou a dizer. Aí chamaram o prefeito, lá na época, o doutor George, né? O doutor George falou, não estou sabendo assim, não pode ir os alunos, tudo ia no meio lá. Não estou sabendo desse concurso aqui, não. Ah. Aí eu recebi um telefone aqui. Na época, o telefone era daqueles. Não tinha celular também, não. Aham. Era só telefone de linha, né? É. Aí, Fixo. parecia que você venha imediatamente, deu ordem para mim, ocupar aquele lugar do Schubert aqui, ó. Assuma para você assumir a posição de maestro. Tá? Mas quem não quer um serviço para ganhar Isso melhor? era onde que você foi assumir? Foi aqui em Trindade. Uhum. Na Cal? Não, não, depois que ele fundou a Cal. Ah, sim. Aí depois, aí o que aconteceu? Eu fiquei com o emprego do Castelo Branco e outro da prefeitura. Aí foi só ganhar dinheiro. Foi na época que quer ver? Zé Moreira ajudava o doutor George e ele era meu chefe direto. Uhum. Tudo eu tinha que falar com o Zé Moreira primeiro. Que nessa época da prefeitura foi quando você foi tocar lá no PET. E isso foi nessa época. Foi nessa época. Aí houve esse negócio aí de eu ficar na frente, aí depois o Schubert montou a Cal Uhum. e começou A competição sadia. a competição. Que era competição, era concurso. Né? E E naquela época teve muito concurso aqui, né? muito concurso. E eu lembro que vocês iam pra fora, outras cidades também, né? E acontece que nós tiramos em primeiro lugar, a Cal primeiro lugar também. Tiraram em segundo lugar, a Cal segundo lugar também. Tá sempre assim com a gente, né? Uhum. Mas o negócio é que ele fazia coisa que não estava no gibi, porque ele era um maestro, estava no meio do jurado lá em cima. Eu via tudo aqui, mas não reclamava nada, não. Sempre fui de paz. E o aluno
Aluno chegava, falava dele, outro falava, então, olha, eu fiz uma visita para o Chub lá e nós ficamos amigos demais. Tenho saudade, falar para vocês francamente, eu tenho saudade do Chub. Eu também tenho saudade dele. Tenho saudade dele, rapaz, sabe? Aquela. Ó, teve uma vez que eu cheguei no Chub e falei assim, Chub, você acredita que eu oro a Deus, Deus dá prosperidade para você? Ele ficou assim. Então, você falando aí, eu lembrei agora, no funeral dele, né? Eu não gosto muito dessa cerimônia não, sabe? Eu acho muito triste. Eu não gosto de ir lá, de ver a pessoa morta, eu gosto de lembrar dela viva, ativa e tudo mais. Mas aí eu fui, né, pra apoiar a família e tudo mais, fui com a minha mãe, e aí a gente foi na hora do enterro, lá dentro do cemitério, e na hora que começa a fechar lá, eu sempre me sinto muito mal, sabe? Aí o filho dele cantou lá, foi muito bonito, sabe? Os alunos deles tocaram lá e tudo mais. Aí na hora que começou a fechar lá, eu saí e sentei lá num túmulo lá. Rapaz, eu acho que foi o único enterro que eu fui assim que eu chorei, sabe? Eu sentei lá, chorei e eu fiquei pensando, gente, esse cara, tanto de coisa que ele fez, né? Tanto de gente que ele ajudou e agora morreu e ficou aí. Não tem ninguém pra assumir o lugar dele. Aí nesse momento eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa pra para marcar essa vida, sabe? Contar a história e tudo, mas eu acho que foi nesse momento que surgiu a fagulha de montar esse podcast, sabe? Porque eu acho muito importante, assim, porque agora como é que a gente vai conversar com ele? Como é que ele vai contar as histórias de vida, as vivências dele? Não tem como, né? Ninguém mais vai saber. A gente sabe das histórias que a gente viveu com ele, mas o que ele passou ali, só ele sabe, né? Olha, é, é nessa linhagem aí, eu tenho assim no meu subconsciente, porque numa cidade não pode acabar a pessoa para incentivar a cultura. Sempre Deus coloca um. Lá em Pirinópolis era o Pompeu de Pina. Depois de lá para cá, eu não sei quem que era, mas lá tem um estatuto lá que segura, política não derruba, essa cultura, nada derruba. Mas lá porque o governo apoia lá, né? E aqui em Trindade, já conheci vários. Zé Moreira foi um, no incentivo da cultura, e lutar, porque e luta até hoje. Aí você está nascendo, aí vocês aí, está É nascendo. fruto dele, né? Quer ver? Tem vários aqui, mas aqui em Trindade agora Trindade tá num não tem momento ninguém. que não tem ninguém, Não né? tem ninguém. Não queria falar isso, mas não tem ninguém. Tinha o Schubert, salientar mais uma vez o nome dele, valente pela cultura. Cara, que uma coisa que eu não tenho e ele tinha, era persistência. A pessoa estava falando não, 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 e ele está em cima persistindo. Caçava briga se precisasse, né? E brigava mesmo. Agora é o seguinte, ele quantas vezes, ele de madrugada, lá na casa do Dr. George, pedindo emprego. A dona falava, não, mas por enquanto não. E ele em cima, ele ligando o Dr. George e tal, sabe? Eu assisti tudo isso aí. Pedindo coisas, na época que ele estava na frente da banda, da corporação, ele pedindo as coisas. Aí, você sabe que encontra muitas barreiras, né? Mas ele sempre lutando. Então, é um verdadeiro músico. Hoje eu fico pensando, as qualidades que ele tinha. Para mim, ele não morreu. Para mim, ele Pra mim ele vai ser eterno. é Também. eterno. Porque não é assim, como é que fala, gente? Idolatrando ele, não. É os valores que ele tinha. Por exemplo, esses valores aí, de brigar pela cultura. Né? Porque ele trabalhava, não é porque ele
É porque ele gostava também. Não, ele era viciado, né? Desse jeito. Então, é uma coisa que ele tinha que eu nunca tive. Essa persistência, fala, uma pessoa, estou arrumando essa pessoa, não, 2 vezes eu já não vou mais. E a pessoa não pode ser assim. Ela tem que persistir. Para vencer alguma coisa, tem que persistir. Outra coisa também. Esses valores aí que eu acho importante, né? E agora, ele não existe mais na cultura. Aqui em Trindade, aqui, não gosto de salientar essa parte, mas não tem ninguém. Não tem. Meu Não pai já tem ninguém. aposentou, já Agora está pendurou a nascendo. chuteira. Por exemplo, você, eu acho assim, muito importante o seu trabalho que está fazendo, porque esse aí é o primeiro passo. Eu penso assim, né? É o primeiro passo. Através daí, você vai só crescendo. E você vai crescer. Se alguma pessoa chegar em você, não sei o quê, não dá ouvido, é voz estranha. Vai, faz o seu serviço. Qualquer coisa, precisar, às vezes gente de mim pode me procurar aqui. As portas estão abertas. Sempre eu falo, olha, até 1 hora da madrugada eu estou disposto. Mas das 2 horas da madrugada eu quero dormir. Quando eu já tinha pensado, quando eu pensei na ideia de fazer o podcast, demorou até eu pôr em prática, sabe? E eu sou um cara que eu já falei em outras ocasiões, que eu sempre fui muito dos bastidores, né? Então, assim, eu gostava era de montar estrutura, até corria atrás das coisas e tal, mas nunca fui linha de frente, né? E aqui não, aqui eu tenho que ser o entrevistador, tenho que fazer um monte de coisa, né? E aí eu ficava meio assim, nossa, eu tenho que aparecer e tal, porque eu nunca fui de aparecer, nunca cantei, nunca fui. Eu sempre, quando eu tocava, era baterista, ficava lá no fundo, né? Aí eu falei, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu acho que tem que ser feito. Aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer, eu vou entrevistar as pessoas que eu falo entrevistar assim, mas na verdade é uma conversa, né? Eu quero conversar, escutar as pessoas que eu acho importante pra mim. E se eu gravei esse episódio aqui com o senhor e o senhor gostou, pra mim já é o suficiente. Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? Se eu vim aqui agradar o senhor gostou, sua família gostou, tá ótimo. A gente vai guardar isso aqui pra sempre, essa recordação. Seus netos, seus bisnetos vão assistir, vão escutar esse áudio aqui e vão poder saber da sua boca como que foi a sua história pra você, né? A sua vivência, pelo menos um pedacinho, né? Que a gente, claro que a gente não vai conseguir contar tudo aqui. Mas vão saber a importância que você teve, né? Pro cenário musical de Trindade, pra vida dessas pessoas que foram seus alunos. Até seus alunos mesmo, quando eles escutarem, não, o Mariano ele foi importante mesmo pra mim e tudo mais. Porque a gente faz as coisas não querendo algo em troca. Mas a gente faz o melhor da gente para que isso dê frutos ali futuramente, né? Olha aqui para você ver. Esses legados, tem muita gente que deixou tantos legados, mas ninguém sabe contar. Você vê, salientando aqui, lembrando a Elza de Freitas. A Elza de Freitas era formada em licenciatura e trabalhou na Igreja Católica uns 30, 40 anos. Não tem nada que fale da Elza de Freitas, eu nunca vi. Você vê. E trabalhou bastante na cultura. Mas hoje, igual um trabalho que você está fazendo aí, é importantíssimo. Importantíssimo. Você vê, muita gente aí trabalhou nessa Trindade, mas ninguém conta nada. A dona Iraci mesmo, tanto que ela trabalhou também, né? Então, eu acho importantíssimo mesmo. Isso aí já é uma manifestação que vai dar efeito. Espero que sim, Vai positivamente. Vai dar efeito, porque é uma manifestação. A manifestação, por exemplo, o que vai aparecer mais gente querendo aparecer através de sua
Entendeu como é que é? Depois que o trabalho está sendo... Aí você vai ver, aí você vai ter muitas coberturas. Entendeu como é que é? Aham. Porque você vai, o seu trabalho eu nunca vi na minha vida. É esse tipo de trabalho que você está fazendo aqui. Nunca vi na minha vida. Teve uma vez, eu fui lá no teatro, estava eu, Pedrinho, o Júlio, com a mini orquestra lá, e começamos a tocar, ensaiar lá. Mas parece que não foi bem divulgado. Uhum. Parece que o padre também, parece que não quis assumir nada, né? Uhum. Mas teve uma entrevista lá também. Mas nunca, Não é uma conversa assim não é tranquila. igual essa aqui, não. Igual essa aqui, não. Que isso é só responde o que eles querem saber ali e só, né? Foi só curto demais, né? Aham. Mas só sei dizer que é dignificante esse trabalho na musicalidade, porque a gente vê as coisas funcionar. É criança que cresce aí, torna um bom cidadão. Sempre, né? Tem os meninos lá que hoje é engenheiro. Estava na barbearia ali, aí falou assim, olha, eu sou o que eu sou hoje por causa do senhor. Eu fiquei até sem graça. Não foi eu, apenas direcionei. Uhum. Eu apenas direcionei. Você Eu só sou, foi uma ferramenta que Deus usou, né? hoje eu sou engenheiro, assim, mas graças ao senhor, eu fiquei tão sem graça. Fiquei calado, sabe? Porque aquela teoria dele, não sei se é Lavoisier ou Lavoisier, um negócio assim, porque assim, nada se cria, tudo se transforma. Eu lembro dessa teoria aí, né? Na aula mesmo, assim, tem os métodos. Os métodos, hoje a didática tá boa, tá forte. Forte. Tá boa demais a didática. A pessoa, por música, logo ela toca. E o jovem hoje em dia que ele quer aprender a música, se ele tiver um celularzinho na mão ali, um acesso à internet, ele tem acesso a muita informação, né? Porque antigamente era muito difícil, se você quisesse aprender um violãozinho, aí tinha que comprar uma revistinha no... E era muito canseiro, você tinha que conhecer alguém que sabia para poder te ensinar. Aí a música tem essa facilidade de ajudar a abrir a mente. Criança, ela pode ser, pensa que até meio assim, é criado com vó e tal, quer Uhum. dizer, e sem pai, sem mãe, não, mas ela aprendeu a música, logo a mente abre e considera a gente como um pai, alguma coisa assim, a gente fica até, porque a gente está dando aula assim, você apenas direciona, eu sinto assim, estou direcionando, eu estou explicando o que o método está ensinando. Não é eu que sei das coisas. É o método que eu estou direcionando para eles. Né? A maioria das pessoas pensa que é a gente que... Né? Sabe tudo, né? E outra coisa que eu penso, assim, eu não sei nada de música. Sei nada. Quanto mais eu tenho aqui livros, mais livros de música, eu não sei nada. E o povo lá fora pensa que, maestro Mariano, maestro, eu não sei nada. Mas você sabe muito mais que eles, né? Aí tem uma história, tem um grande maestro mesmo assim, mundial mesmo. E os repórter, na hora que eu estava, né, morrendo, aí o repórter, que foi importante, foi saber dele o que ele queria. Pensou que tinha realizado. O que o senhor queria aprender, assim, achando que ele... O que o senhor queria? Né? Os outros eram
E ele era o tal, né? Eu falei, eu queria ter aprendido a música. Olha pra você ver. E hoje eu penso assim, se a pessoa falar, eu sei, ele estacionou. Aí não aprende mais nada. A música é infinita. Uhum. Porque se ele falar que eu sou um grande músico, para mim, eu já... A gente pode ser satisfeito com o que a gente é, né? É. Por exemplo, opa, eu estou desenvolvendo um trabalho, ele está agradando o que eu estou fazendo, estou tocando, olha. Tem hora que você está tocando um sax, a gente toca para a gente mesmo. Porque a música é tão bonita, você está tocando para a gente, lá para dentro da gente, assim, está sentindo bem. Né? Sentindo bem, acha bonito, sabe? Mas sempre a gente pensa que não sabe de nada. E é interessante, eu penso desse jeito, né? Todo dia tem uma coisa nova para aprender, né? Todo dia. Sei que, para mim, até hoje, por exemplo, da igreja, por exemplo, a gente tem que ir de terno, atender o ensaio. A orquestra de terno, tem aquela, né? E a gente é mais bem recebido em outros cantos. Ah, fulano é músico, vai. A gente tem tantas atividades, mas vai chegando lá assim, ai, que é um músico aqui. Hoje em dia, você falou que já está aposentado, né? Mas hoje em dia você ainda faz um trabalho lá na igreja. Conta pra gente como é que é esse trabalho lá. Olha, lá na igreja nós temos uma orquestra. Tem uma orquestra, né? E ali tem aqueles naipes que está precisando. Por exemplo, lá tem 2 saxofones, então precisa pelo menos de 2 clarinetes. Ou um clarinete. Você tem que ensinar um clarinetista. Uhum. Se está faltando um trompete, você tem que Ah, lá ensinar um também tem trompete. instrumento de sopro? Tudo, tudo, tudo. Completo. Tem órgão, violino, viola clássica. Tem o fagote, tudo quanto é instrumento. Tem o violoncelo também, tem tudo. Bom, hein? Aí, você ensina. Tem método didático, é boa demais. Aí o trabalho meu mesmo é ensinar essas crianças, colocar dentro da orquestra. Uhum. Aí depois a gente vai aperfeiçoando mais. E depois eles passam, oficializou para ele ter liberado para tocar em outras regiões, Uhum. em outros estados, até fora do Brasil também. Que ali você faz o trabalho inicial do jovem que nunca teve o contato ali com o instrumento. Nunca teve contato. E lá dentro, por exemplo, no colégio, por exemplo, assim, a gente aplica. Quem tem aptidão é para cá. Quem não tem, não perde tempo com ele, não. Vai atrapalhar a gente. Quem não tem aptidão musical, você coloca no meio da corporação e vai atrapalhar a gente. Bagunça tudo. Bagunça. Mas na igreja, se a pessoa não tem aptidão, a gente ora a Deus, Deus dá aptidão para ele. Na igreja tem isso aí. Uhum. Porque lá a pessoa teve vontade de aprender a tocar um instrumento, você vê que ele não tem aptidão. Mas você vai orando a Deus, já você ora a Deus também. Porque está faltando assim, tal em você. Tem que ser assim, porque a verdade liberta. Uhum. Porque não adianta ficar passando a mão na cabeça, né? Uhum. Aí, vai orando a Deus. Aí vai no meio da orquestra e toca. Porque tem gente que não tem aptidão, mas ele tem boa vontade de estar ali, ele vai nas costas, vai de garupa, o outro vai tocando, os outros vai empurrando ele, vai carregando ele. Ele vai aprendendo. Vai ter que carregar, né? Carregar a vida inteira. Até Deus dar aptidão para ele. Uhum. Tem isso também, né? Às vezes ele também não vai virar um músico futuramente, mas naquele momento ele precisava estar ali, né? Porque lá a orquestra é muito grande. Aí junta, por exemplo, essa daqui com a da central. Depois junta com a outra e tem um ensaio local, né? Que a gente faz um ensaio local aqui. Só nós mesmo aqui.
Aí, Na sua unidade aqui, são quantos jovens lá? só de música tem 8. 8 músicos. Tudo passou pela minha mão. 8 músicos. Não, Tem, mas o que você está ensinando os jovens lá? os jovens agora tá pouco, tem só 4. Ah, tá. Só 4. Mas aí eles juntam com a outra unidade. Aí, por exemplo, no ensaio local, só nós. Quando é regional, aí toda região, daí 150 músicos, 200 músicos. Vixe. Lá na central em Goiânia, junta 300 músicos. Bom, hein? É uma orquestra muito, muito grande. E vocês vão muito pra lá? Vamos, junta tudo, né? Uhum. Aí tem o que eu sou encarregado, aquele local. Aí tem o encarregado regional, Uhum. que rege tudo nós. Aí, por exemplo, quando vem lá do Brás para cá, as didáticas, tudo, aula pra gente, tudo aí, o regional dá aula para nós. Até hoje Ah, tem uma metodologia que a igreja criou que usa em todas as unidades. tem. Nossa, é bom, hein? Que unifica, né? Tem o inário que as irmãs que não entendem de música, né, canta, né? Ali, e tem o inário dos músicos. Que tem a partiturazinha. Já vem tudo. Tem, Tudo tem o inário, o meu é inário em dó, o instrumento é em dó. Tem o inário só para os violinos, o inário para os cellos. Tem o do saxofone, tudo Ah, separadinho. legal, hein? Separadinho. E na igreja lá tem as estantes, né, para os músicos. Você já chega, faz a oração, comunhão, já coloca o inário lá. Aí toca os hinos, aí vem a palavra, tudo. Tá? Eu achei que lá na igreja de vocês só tocava o piano e o violino na hora da reunião. Não Mas tem toca tudo. tudo. Ah, legal. Aí, por exemplo, o órgão, né, o piano, ele já dá introdução, Uhum. aí deu a introdução, aí depois a orquestra entra tudo tocando. É bonito, É né? bonito demais da conta. Se você quiser tiver um ensaio regional, aí eu vou te convidar para você dar uma olhada. Eu quero lá. ir ver como é que é. É bom demais da conta. Lá também, uma vez, eu fui para a igreja, aí tinha uma blitz, aí para onde você vai? Só vou para a igreja. Aí viu que estava de terra, Aham. instrumento lá, assim, não, pode ir embora. Chega lá, você desce o pau mesmo. Eles pensam que tem esse negócio de gritaria, então, Aham. lá não tem isso não, sabe? Negócio de pôr a mão na cabeça e ficar tremendo em cima da... Não tem isso. Aham. Não tem isso não. Lá é o Espírito Santo. A gente tem que sentir Deus no coração. Entendeu? Levanta a mão para cima, não tem nada disso. E lá também é o seguinte, não tem assim... Nós não estuda para subir lá para pregar, não. Deus revela um ponto da palavra. Aí sobe lá. Tem cooperador nosso aí que analfabeto. Sobe lá e prega a palavra. Lá os membros lá, eles têm essa oportunidade de pregar lá. Tem. Isso é muito bom, né? Porque o Deus, ele fala com todo mundo, né? Agora é o seguinte, não tem esse negócio de placa de igreja, não. Porque o que manda mesmo é a fé. Manda mesmo é a fé. Eu estava, quer ver? Um dia eu fui lá na Sala dos Milagres, lá Lá na Basílica. na Basílica. Aí estou olhando lá assim, um carro de boi com umas 12 juntas de boi. Tudo encangado assim. Uhum. Não sei como é que foi lá que o homem caiu lá de cima e a roda já estava para pegar nele aqui, assim, ó. Torei no meio, ele gritou, divino Pai Eterno, me socorro. O carro parou na hora. Você parar um boi é É difícil. difícil. O dia a pessoa para que tanto de boi do haver, porque a fé dele foi lá, a fé dele, não é importante de religião nenhuma.
Foi lá em cima e Deus ouviu a fé dele. É a fé. Uhum. Então, eu fico pensando assim, um crente fala assim, porque eu não vou lá, porque na igreja católica, não sei o quê, está adorando não sei o quê. Eu não vou ali. Nada disso, não. Porque o cara que ele sai de casa pra ir na igreja, por causa da igreja, ele já tá errado. Né? Não, ele tem que ir por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa da Aham. palavra. Ele vai buscar ali, né? E eu vejo que assim, existe várias dominações, porque às vezes a personalidade da pessoa ela se adapta melhor àquela religião, né? E ali ela vai conseguir ir sentir mais confortável e falar com Deus ali, né? Mas a gente não pode julgar as religiões um ao outro, não, porque tudo ali tá Ó, buscando o mesmo divino, né? eu já tenho, estou na congregação, porque primeira vez que eu fui lá, eu senti bem, sabe? Uhum. Senti bem e Deus tem feito obra na minha vida. Obra assim de levantar eu da cama, assim, eu enfermo, quase morrendo. A minha filha, uma vez, põe a mão na minha cabeça assim, e orou, assim, ela era pequenininha, eu levantei na hora. Levantei na hora, isso aí é um testemunho assim que eu lembro até hoje. Então, já aconteceu assim de ir na casa da pessoa que está enferma e te orar assim, a pessoa levantar, sabe? Uhum. É a fé, É a fé. é a A fé. sua e a da pessoa, E né? a Que da tá recebendo pessoa a bênção. também. Aí, mas eu sei que tudo é a musicalidade. Que a minha mãe até hoje, a musicalidade. Musicalidade, ela não pode acabar. Ela não pode acabar. E não acaba. Sempre Deus coloca um cabeça. E essa cabeça, Deus abençoa ele, sobe na vida, ele nada barra ele também. Você pode pôr isso na cabeça sua. Nada vai te barrar. Porque você está desenvolvendo um trabalho divino. Uhum. Você está defendendo defendendo assim coisas gigantescas. Gigantescas. Se for olhar, você não for olhar de frente assim, igual o Davi e Golias, aquele gigantão lá, sabe? Mas com esse trabalho assim, você vai. E vai chegando. Com jeitinho, vai chegando, Deus vai te abençoando. E você tem gente para te ajudar. E as coisas vão acontecendo, as pessoas vão aparecendo, né? Vai aparecendo, vai dando valor no seu trabalho, você vai crescendo. Tem seus pais também que vai te ajudar bastante mesmo. Ou tá ajudando. Tá? Porque para mim, Zé Moreira é um crânio. Aquele ali é um crânio, rapaz. Isso Não, aqui, quando eu falei pra ele, falei, pai, eu quero fazer um episódio com o Mariano. Mas eu não sei onde que ele mora, eu não tenho um telefone dele. Meu pai, eu também não tenho um telefone dele, não, mas eu sei onde que ele mora. Aí eu pus ele dentro do carro, a gente veio, andou aqui. Aí ele ficou em dúvida se era aqui nessa casa ou se era em outra casa. Aí eu bati aqui, mas eu acho que não tinha ninguém. Ninguém atendeu, né? Aí meu pai, não, você pode voltar lá depois, que é casa lá mesmo. Aí outro dia eu vim aqui, bati, o senhor me atendeu. E ele achou bom demais. Ele sempre falou de você, né? Que ele falava assim, não, tem esses outros professores aí, só que só quer saber de tocar. O Mariano não. O Mariano ele vai lá, ensina os meninos, faz os arranjos bonitinhos. Aí depois que tá pronto, que ele põe os meninos pra tocar. Mariano tiver lá, se ele tá tocando é porque já tá pronto, já tá bonitinho. eu já dei trabalho para o Zé Moreira aqui. Dei trabalho. Porque não é brincadeira, não. A gente tá num serviço lá apertado mesmo assim. Eu chegar lá pedindo trem. Ele sempre me atendeu. Saía na hora pra atender. Saía. E outra coisa, a voz ativa sempre teve lá. Voz ativa sempre teve. Uhum. Pra mim, Naquela não, época do PET lá, quantos alunos você chegou a atender quer ver? Tinha pra ensinar lá? uma Que tinha faixa, muito menino lá, né? faixa de uns. Tem uma época, parece que tinha uns 80.
80 alunos. A banda enchia, aquelas cadeiras, tudo lá enchia, ainda ficava gente em pé ainda. Eu lembro que tinha um galpão ali, perto de onde que era a escola modelo, né? Naquela mesma área ali, que era grandão lá, e ficava cheio de menino. Ó, juntava os alunos do Castelo Branco, ainda juntava os da prefeitura também. Eu dava aula para a prefeitura e para o Castelo Branco. E não sentia cansado, E o senhor dava aula sozinho lá ou tinha alguém que te ajudava? sozinho, Sozinho? sozinho. Porque ali ó, eu entendia de- das palhetas, instrumento de corda não tinha, né? Uhum. Para mim ficava fácil, porque a orquestra já é mais Uhum. complicado, que inclui cordas, tudo, né? Mas lá era só palhetas e metais. Hum. Só Era mais. como se fosse uma fanfarra, assim. Porque a diferença da banda pra fanfarra é essa, né? A banda é o seguinte, é um passo para um profissionalismo, né? Aham. Agora, fanfarra não precisa aprender música nem nada. Só bater, Ah, só percussão. É só ah, no tá. ouvido. Agora tem aula para eles, tem, mas eles acostumam tocar de ouvido. Uhum. Difícil ensinar música para eles. Aham. Agora, banda de música tem que ter. Tem que ter a teoria. Tem que ter, porque o clarinete tem que ter um método específico para clarinete, né? O Uhum. trombone de vara já é por posições. Tem O 7 trombone de vara eu posições. sempre me impressionei, porque os outros instrumentos, ele tem a teclinha ali pra você apertar. É, Agora o trombone, não, se você não pôr na posição certinha ali, não sai a nota, né? porque o trombone de vara, ele é 7 posições. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Lá na bucha. O Aham, gravão mesmo. aham. Aí tem pum, 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 pum. Quando você vê um trombonista que está tocando, mexendo demais a vara assim, é porque não sabe. Porque tem os recursos. Tem os recursos dele. Aqui, fechado, você dá o Fá, o Si bemol, tudo aqui, ó. Fá, Si, Ré, Fá, Fá, Si, Aí muda tudo. na embocadura ali. Aqui já tem o Mi, que dá as posições, tem o recurso. Tem o Fá aqui e o Fá lá na sétima posição também. Não precisa você voltar aqui e dar o Fá. Lá você acha o Fá lá embaixo. Ah, Tem que ter um método, ensina tudo isso aí, né? Aí aquelas lições, é algo que você termina ali, mas precisa muito do ouvido também. O ouvido também precisa. Porque se você vai tirar a nota aqui, o ouvido tem que tem que acusar. saber, né? O ouvido manda muito também. Aham. Porque no Ah, caso da clarinete ali, ele faz a posição, a nota sai, né? é. Agora ali, se ele não colocar na posição certinha, a nota sai. Sai errado, né? Agora, eu admiro o seguinte, porque esses músicos que aprendem por ouvido, eles é o seguinte, sabem tocar mais que a gente que aprende, que saiu da faculdade, que aprende assim. Eles tocam. Meu sogro, nunca fui na escola, mas pega um violão aqui, Toca dá tudo. tudo. Se você cantar uma música para na Na hora hora. ele. Eu fui pegar uma música com um violonista lá embaixo, lá, inclusive o marido da Dorinha. Depois parece que não deu Ah, certo. eu sei quem que é. Eu esqueci o nome dele, mas eu conheci ele. Ele tocava muito. Ele tá vivo ainda, né? Eu não Toca sei, ainda. não sei como é que tá não, mas parece que ela, não sei nem se a Dorinha casou. Aí, que ela era casada com ele lá, não sei, depois parece que não deu certo. Eu Sabe? não sei o que que virou dele, mas eu acho que teve uma época que meu pai comprou. Acho que o violão que tem lá em casa de nylon era dele. Eu lembro que meu pai foi lá e comprou. Gente, Ele tava vendendo, meu pai foi lá e comprou o violão gente dele. boa demais Toca ele, demais. toca demais mesmo. Eu saí daqui e ia tocar com ele lá. E ele tocava de ouvido. Eu já experimentei tocar com gente que sabe partitura mesmo. Uhum. Aí começa a tocar assim, peraí, nota os acordes lá. Aí começava a tocar de novo, Fica muito preso, né? mas até montar aquela gradeira e tudo, né? Uhum. Para depois, agora já que toca de ouvido, não tem isso não. Você está tocando aqui, ele tá.
É interessante. Esse negócio aí que eu não sei explicar O direito. negócio do que eu vejo do músico de ouvido é meio que ele pra ele, né? Porque ele não vai ter a didática pra ensinar pro outro, porque ele não sabe o nome das notas, não sabe Tem nada, né? isso aí também. Ele não sabe transmitir o que ele sabe para os outros. Tem isso aí. E eu tava, quer ver? No Embalo 7, lá tinha aqueles. Não tinha celular na época. Encarregava o gravador desse tamanho assim. Aí viu uma música, aí Pedro escutava uma vez, batido, já tá pronto. Aí, Toninho, pegar a guitarra, tá pronto, tá pronto. O Mariano, sabe o que o Mariano fazia? Pegar aquele gravador nas costas, ficar a semana inteirinha lá em casa. Eu morava no Sol Dourado e Pra tirar a música. para tirar. Aí chegava lá e tocava com eles. Agora já tem música que lê e tem um ouvido apurado que não passa por mim, mas eu dou trabalho para isso aí. O Tiago, meu filho, ele escutou uma música uma vez só e toca no seu saco lá. E E ele, ele, e ele, é, ele lê e é bom de ouvido, e é né? bom de ouvido. Agora, eu, para me pegar a música assim, é difícil. Até eu juntar tudo ali, eu tenho que pôr no papel, pegar a partitura, tocar, decorar primeiro, para depois chegar Porque você lá. faz na matemática, né? É, Tem que fazer a conta ali no é, papel. tem isso aí também, né? Sei que. Mas é muito dignificante a gente trabalhar num lugar que a gente gosta, né? Aham. Eu sempre gostei de trabalhar nessa área. Mas é bom Ah, refazendo isso aí. o que eu tenho facilidade de fazer é arranjo. Você pega uma música assim, né? Você fazer o arranjo. E quando você vai fazer o arranjo, você faz ele primeiro escrito ou você vai tocando e escrevendo? A gente pega a melodia, né? Uhum. Pega a melodia e depois você vai montando os acordes embaixo, né? Faz os acordes e depois você coloca seu trabalho para você tocar, que você sente o que ela está transmitindo, assim, né? Ah, então você escreve primeiro e depois que as pessoas vão tocar lá que você escuta como é que ficou. Mas você já sabe na sua cabeça como é que vai ficar. Já sei como é que é. Por exemplo, o mais fácil que tem para você fazer um arranjo em Dó maior, né? Você faz um arranjo, tira as partes a melodia, né? Você tira para segunda, terceira e quarta voz, os quatro acordes, Uhum. e coloca para tocar. Gente, mas eu fazia lá, eu fiz estava fazendo até o hino do Castelo Branco, até esse menino da Dorinha lá que estava me ajudando, a dona Fátima, cantava, já estava quase pronto, depois Uhum. não deu certo Ah, não mais. chegou a finalizar. Não cheguei a finalizar, não. Tá aí para me terminar, sabe? Uhum. Mas eu vou fazer. Tem um hino de Trindade que eu quero dar uma revivada nele e levar para quem interessar lá, né? O hino Uhum. de Trindade. Que tem aquelas palavras antigas mesmo, daqueles versos, parece que Uhum. não está adequando direito, né? Você tem que, por exemplo, aquela frase musical com essa frase da intelectualidade deles, não tem aquele sincronismo, Uhum. não está tendo. Tem que mudar essas palavras, né? Substituir, né? Uhum. Agora, tinha que ver se mexer nesse hino não vai dar problema. Tem que ver primeiro, né? Eu não sei como funciona isso aí. O negócio é porque as palavras que É muito difícil, né? é umas palavras antigas, antiga mesmo, né? Como eu tenho. Salve Trindade, terra querida, gincão das. Lá, 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 lá. A Trindade do Senhor Divino, salve, salve. Eu sei, eu sabia cantar ele inteirinho. Aham. E eu Eu, falar pro senhor que eu nasci e cresci aqui e nunca escutei esse hino. Nem sabia da existência dele. é um hino assim, hoje se for cantar ninguém, Ninguém vai entender nada. não, ninguém dá valor, não. Só,
Só politicamente, quero ir de Trindade e tal. Aí, funcionário, tudo vai cantar. Então, mas por Aham. enquanto não está existindo isso aí, né? Mas eu acho que tinha que ter nas cerimônias do governo, né, da prefeitura, tinha que ter, né? Cantar o hino nacional e eu cantava muito do hino da bandeira também, aprendi a Indo cantar ele. bandeira. Mas o da cidade eu nunca aprendi, não. Primeiro hino nacional, cantava no colégio, né? Era, você tinha que saber. Eu lembro que eu aprendi novinho. E eu cantei muito tempo esse hino. Em vários lugares que eu ia, tinha que saber cantar o hino. 8 horas da manhã eu fazia o arteamento da bandeira. Às 18 horas, o arreamento da bandeira, né? Tinha tudo isso aí, né? Era até bom na época, né? Hoje em dia ninguém mais faz isso, não. Não, ninguém faz esse tipo de... Hoje modernizou tudo e a tecnologia também. Uhum. A tecnologia ela avançou muito. Eu tenho acompanhado essa tecnologia aí, mudou muita coisa, mas para melhor. Uhum. Eu enxergo tudo assim para melhor. Muito bom. O celular, por exemplo, que avanço na tecnologia. E já estava ficando superado, já vai transformar ele daqui um dia, vai ficar melhor ainda. Melhor ainda. A gente tem que aprender a utilizar essa tecnologia que vai surgindo, né? Porque tem muita gente que pega essa tecnologia e só faz coisa errada, ou faz coisa que não é produtiva. Mas eu, com essa surgimento da inteligência artificial aí, eu sei muito pouco ainda, sabe? Eu sou meio cruzão com esse trem de tecnologia, mas nossa, me ajuda muito. Muita coisa no meu trabalho, sabe? Eu uso muito no meu trabalho, nossa, facilita muito. Aí tem que aprender, né? Sentar e estudar. Eu perguntei para uma coordenadora, falei assim, ela que salientou essa parte. Eu falei, pois é, professor Mariano, as crianças, essa juventude passou nós para trás. E falando dessa, eu falei assim, eu discordo. Passou não. É porque mas saber, porque eles pegam com mais facilidade. Eu mesmo, para me mexer num celular assim, não dou conta. Peço para minha filha e tal, assim, Uhum. mas não passou mais para trás, não. Porque É nós outra temos, era, outras coisas, né? aí eu falei assim, eu fico pensando, e as notas dos alunos melhorou mais depois que apareceu o celular? Eu falei, não. Então, então Mudou não está nada. sabendo olhar esse celular aí, não. Conversei com ele, então tem que. Aí logo proibiram o celular entrar nas Nas escolas. escolas, né? Eu não sei se voltou, né? É porque eu acho que no caso dos meninos lá tava era atrapalhando eles, né? E eu estava dando aula assim, o aluno com a mão aqui, no instrumento aqui, e olhando o celular, assim. Ah, e aí não aprendo nada, não. Ué. Aí eu pensei, como que eu vou fazer isso? Porque quando o aluno tem aptidão musical, você tem que pelejar para aguentar ele. Você tem que ir na casa dele. Você tem que fazer visita, ver e tal, abraçar ele. Abraçar, porque é difícil achar um Uhum. aluno que tem aptidão dessa maneira, assim, né? Mas mudou muito. Lá no Castelo Branco, um aluno lá, todas as vezes jogava tijolo, nós lá, sabe? Nós, cara, mais de 30 alunos lá uma vez, meio banda de tijolo caiu no meio assim da corporação, assim. E eu saía correndo lá, falava assim, hoje eu pego ele. Quando eu saía correndo, ele já estava dobrando a esquina. Você vê como que é as coisas. Eu vim revoltado para casa uma vez, nós perdemos segunda, isso foi na sexta-feira. Segunda-feira eu vou pegar que a minha, eu vou perder o emprego, mas vou dar uma surra nele. Olha para você ver o que passa na Aham. cabeça. É até tão errado pensar nesse estranho. Quando foi no sábado, eu fui congregar. Aí veio da palavra assim, abrace ele. Eu falei, como é que eu vou abraçar? O menino tô querendo bater, matar ele. Aí você vai atrás do menino, o menino sai correndo.
abrace ele, vendo a palavra assim, né? Aí quando foi na segunda-feira, eu abri o portão assim que dá acesso a lá que é a quadra, tava ele lá na quadra, sozinho. Aí eu peguei, não foi falsidade nem nada, não, foi um amor que tomou no meu coração. Eu fui lá e dei um abraço nele assim. Meu filho, a partir de hoje me considera como um pai seu. Tudo que você precisar, pode chegar aqui. Você quer entrar na banda, meu filho? Lá me escorreu, né, meu filho? Aí ele foi embora, nunca mais vi ele. Olha pra você ver que coisa. Ah, ele nunca, não entrou na banda, não? Não quis. Mas também nunca mais tacou tijolo. Nunca mais teve. Chorou, igual, chorou, sabe? Uhum, E aí fiquei analisando, ele nunca recebeu um abraço daquele. com certeza. Às vezes ele nunca recebeu um abraço de uma mãe, nem de um pai. Cheguei ali, abracei, não foi falsidade, foi nada, abracei com carinho. Abracei, sumiu. Porque naquela época eu fazia visita. Eu lembro que tinha a Nicole, vários irmãozinhos. Aí eu dava aula para a Nicole. Então era menina. Você precisa tocar um sax bonito daquele jeito. Eu lembro nunca vi. dessa Nicole, tocava sax, ela tocava bem, né? Tocava bem. Aí fui na casa dela, inventei de comprar um saco de pão e tinha aqueles refrigerantes baratinhos, parece que era, como é que chama? Eu esqueci o nome do refrigerante, gostoso, mas o mais barato que tinha. Comprei umas 3 daquela e eu cheguei lá e estava tudo, coitadinho, lá assim. Aí fui comer pão, tomar refrigerante e tal, é Nicole e tal, né? Então fazia essas visitas. E eu caí na real que a gente tinha que dar conselho era para as mães, não era para as crianças. Porque as mães estavam fumando droga, mexendo com droga, era na rua bebendo bebida alcoólica, deixava as crianças em casa. Isso é o Danilo mesmo, a mãe. Eu fui lá na casa dele, a mãe mexia com droga, coitado. O Danilo chegava com o olho vermelho, fazendo proeza no colégio lá, pensava que era ele, não, era o culpado, era a mãe. Aí eu peguei, queria tirar ele. Aí um dia eu cheguei lá e falei para a Dori falou, não, esse menino é meu afilhado. Gente, aí eu abraçava esse menino. Aí eu estava com vontade até de dar uma mordida na orelha dele, abraçando ele. A minha chefe falou para abraçar ele, virou um tecladista dos primeiros. Hoje ele é um grande profissional. Um grande profissional. O Ronei, professor também. Tem esse Carlos André, que hoje é ele toma conta de um colégio lá hoje. Então eu satisfeito, porque a musicalidade para mim foi. Bom demais. Seu Mariano, a gente tem uma parte aqui do podcast que a gente busca homenagear alguma pessoa de Trindade, né? O senhor viveu aqui muito tempo na música e eu queria que você me falasse de alguém que você conheceu dentro da música ali, que não está mais entre nós, que você acha que foi uma pessoa muito importante para Trindade. Um nome assim, pode ser um artista, pode ser um empresário, qualquer pessoa que você acha que dê um apoio para Trindade e que não está mais entre nós hoje, para a gente fazer essa homenagem para ele. Na minha concepção, aqui foi o Maestro Schubert, que Trindade, a maioria das vezes não considera ele. Parece que existe não sei o que é, que não sabe entender ele. Não sabe entender ele. Parece que era um maestro. Saiu uma revista, eu tenho até a revista hoje aqui, falando que era um maestro doido. Um maestro doido. Porque pela entrevista que ele fez, aí foi um maestro doido. Mas não é isso que ele. Porque o seguinte, o músico, ele é sensível, é mais sensível, ele chora à toa. O sentimento dele é aguçado, sabe? Então o que acontece?
O músico, a música parece que tem uma doidura no meio dela. Uhum. Então tem um modo dele expressar, porque o maestro doido, mas que o músico, ele pensa diferente. Então é isso aí, Mariano. Queria agradecer o senhor ter recebido a gente aqui. Espero que a gente possa ter outra oportunidade de gravar outro episódio, contar mais histórias. Eu que agradeço, eu estou muito feliz. Esse projeto foi realizado através da Lei de Incentivo Aldir Blanc, pela Secretaria Municipal de Cultura do município de Trindade, Estado de Goiás.